todos! Este vídeo vai falar sobre o mal causado pelas fake news durante esse período de pandemia do novo coronavírus. Eu sou a Priscila Sanches, professora do curso de jornalismo da UEL, e este é o Mídia em Destaque, programa que eu faço em parceria com os meus alunos do quarto ano. Para falar sobre as fake news, a gente recebeu o jornalista e pesquisador Renan Colombo, que estuda este fenômeno da nossa atualidade. E é ele quem começa as nossas reflexões de hoje. O período de pandemia aumentou a necessidade das pessoas por informação e, em consequência, aumentou também a circulação de informação inverídica ou de informação de baixa qualidade que a gente chama de desinformação. Então é um momento em que as pessoas estão precisando muito se informar, estão precisando consumir informação para saber como se defender, como se proteger desse vírus, e as pessoas que são oportunistas ou que integram esquemas de disseminação de fake news aproveitam esse momento para colocar em circulação mais boatos, mais informações inverídicas a respeito dessa doença. Então a pandemia teve, além de todos os estragos terríveis que está trazendo ao nosso país, também esse efeito colateral de aumentar a circulação de informações de baixa qualidade e inverídicas que a gente pode, num termo mais popular, classificar como fake news. A gente quer te ajudar a lidar com esse problema das fake news. E para isso, nós vamos fazer um mergulho nesse assunto. Eu vou convidar agora a Isabela Buriola, Vitória Vischi, Caroline Knupp e Júlia Vibosi. Essa turma vai falar para vocês um pouquinho sobre o histórico das fake news e o mal que elas vêm causando agora neste período de pandemia. Nós vamos começar pela Isabela Buriola. O termo fake news ganhou força em 2016 durante a campanha presidencial dos Estados Unidos. Ele foi popularizado por conta de notícias que foram produzidas para beneficiar o candidato Donald Trump. Apesar disso, a Unesco e alguns estudiosos desse tema não consideram esse o termo mais adequado. Fake news significa notícias falsas. E o papel do jornalista é com o fato mesmo, né? Aquilo que realmente aconteceu. Então, como pode uma notícia ser falsa? A notícia mesmo, ela não trata de mentiras. Então, o termo mais adequado para isso é desinformação ou até mesmo boato. Apesar disso, fake news continua sendo o mais popular e ganhou novos termos durante a pandemia. Né, Vitória Vischi? Nesse período de pandemia do novo coronavírus, mais um termo foi criado para tratar das fake news relacionadas à situação atual. É o termo infodemia, que foi escolhido pela ONU por conta do grande número de fake news relacionadas à Covid-19. Esse termo traduz a disseminação de informações falsas, que se multiplica assim como a transmissão da doença. As fake news representam um perigo para a população, e quem explica isso é a Caroline Knupp. Os principais temas tratados nas fake news durante a pandemia envolvem a origem do vírus, que se disseminou a partir de Wuhan, na China. Mas as informações quase sempre trazem um aspecto de preconceito aos chineses e ao continente asiático. A divulgação de falsos dados sobre mortos e doentes contribui para o aumento da descrença na imprensa profissional. Propagadores de fake news espalham, inclusive, informações falsas sobre tratamentos e a cura da Covid-19. Assim como a informação salva vidas, a desinformação mata. E muitas pessoas se deixam enganar, como mostra a Júlia Vibosi. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada em segurança na internet mostra que 62% dos brasileiros não conseguem reconhecer uma notícia falsa. Apenas 2% destes entrevistados que não reconhecem um boato nunca ouviram falar do termo fake news. Os homens são mais desconfiados. Ainda assim, 42% caem em fake news, enquanto 49% das mulheres compartilham desinformação. Quando tratamos de faixa etária, 2 universidades internacionais constataram que os idosos compartilham 7 vezes mais notícias falsas que os jovens. Talvez esse dado traduza uma familiaridade que os jovens têm com o meio digital. Uma pesquisa feita pelo Senado mostrou que 83% dos usuários da internet entre 16 e 29 anos conseguiam identificar uma fake news. E você sabe como fazer isso? Para te ajudar, eu vou convocar agora Lavínia Zaborni, Juliana Félix, Natanael Pereira e Tiago Bernardino. A gente começa com a Lavínia Zaborni, que vai falar para você como testar a credibilidade de uma notícia.
Para uma notícia chegar até você, seja pelo computador, pela TV ou pelo rádio, muitas pessoas participam desse processo. E o início dele é justamente de checar a veracidade dessa informação. É o jornalista quem vai atrás das fontes e do histórico daquele fato, e só assim a notícia começa a ser construída. Uma simples reportagem passa pelas mãos de um pauteiro, de um repórter, de um editor e por aí vai. Mas a relevância do trabalho jornalístico só é compreendida quando o espectador se dá conta desse processo. E o projeto Credibilidade nasceu com esse objetivo. Se você acessar aí o site credibilidade.org, você vai encontrar uma lista passo a passo que te mostra as principais características de uma notícia confiável. Todo cuidado com a informação é necessário para que ela seja passada de uma forma correta. E é sobre isso que a Juliana Félix fala com a gente. O primeiro evento que marca a era da checagem de fatos é a eleição de 1991. O jornalista americano Brooks Jackson, que trabalhava na CNN, recebeu a tarefa de apurar se era mesmo verdade tudo o que os possíveis candidatos à presidência dos Estados Unidos diziam nos anúncios de TV. Em 2003, inspirado por esse evento, ele criou o primeiro site independente de fact-checking, factchecking.org, que está ativo até hoje. As empresas de checagem de fatos são como filtros, elas ajudam a confrontar dados, pesquisas e documentos por meio da apuração. No mundo, já são mais de 200 plataformas ativas, de acordo com o site Duke Reporters Lab. O Natanael Pereira fala mais sobre esse tipo de serviço no Brasil. O projeto Comprova é uma iniciativa que reúne jornalistas de 28 veículos de comunicação do país. Durante 75 dias, eles se dedicaram exclusivamente à checagem de informações ligadas à Covid-19. Agora, voltaram a checar também assuntos ligados a políticas públicas do governo federal e eleições municipais. Conteúdos duvidosos sobre esses temas podem ser enviados pelo WhatsApp DDD 11 97795 0022 ou por um formulário no site projetocomprova.com.br. Outra iniciativa é o site covidverificado.com.br. A plataforma foi criada por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Nela, é possível encontrar informações a respeito de novas pesquisas e descobertas sobre a doença. Há até uma caixa para perguntas de quem tem dúvidas. E o primeiro passo para se livrar de uma fake news, quem fala pra gente é o Thiago Bernardino. Para se prevenir das fake news, é importante ler com atenção a notícia e não focar somente no título. É importante checar se a informação consta em outros veículos de comunicação profissionais. Outra possibilidade é visualizar a data de publicação da notícia, além, é claro, dos sites de checagem mostrados pelo Natanael, que podem ajudar bastante. Fique ligado e não se deixe enganar. Eu espero que a gente tenha te ajudado a se defender das fake news. E agora eu vou fazer um pedido. Se você não tem certeza que uma informação que você recebeu é verdade, então não compartilhe. Não seja você também um disseminador de fake news. Eu espero você na semana que vem. Até lá!